Bom, bom dia pessoal. Nessa aula número 11, eu vou estar falando um pouquinho mais aí sobre o movimento, né, que ocorre na vertical. Algumas características, né, sinal da velocidade, a questão do sistema de referência utilizado, né, a questão do sinal adotado para aceleração da gravidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso então nessa aula 11. Para começar aqui, ó, eu falei na questão da aceleração gravitacional. A gente vai adotar, embora a gente saiba que o valor, né, mais correto seria 9,8, a gente acaba adotando o valor de 10 metros por segundo ao quadrado para o valor da aceleração da gravidade, né, para fins de facilitar a vida do aluno, né. Isso acontece também no Enem, no vestibular, então a gente adota o valor de 10, porque são provas que o aluno não pode usar calculador, certo? Bom, o que a gente está observando ali? Não é só 10 metros por segundo ao quadrado, tem o sinalzinho de menos 10. Ah, mas professor, sempre vai ser o sinal de menos 10? Sempre, a gente não vai mudar o nosso sistema de referência. Eu já vou explicar isso para vocês agora. Então vamos colocar esse exemplo aqui, né? Uma bola sendo solta, a pessoa soltou uma bolinha, tá? A gente observa que aqui é o vetor velocidade, ele está cada vez aumentando mais, né? Devido à aceleração da gravidade. E esse vetor, ele aponta para o centro da Terra, certo? Que é o vetor, né, da força gravitacional que é responsável por ele descer. Então aqui é o vetor da aceleração gravitacional, né? Responsável então por fazer com que esse objeto desça sempre na vertical, certo? Bom, e aqui o vetorzinho vermelho é o vetor velocidade, né? Estão vendo que ele está aumentando. Bom, se a gente continuar analisando, né, essa figura, a gente vai observar o seguinte, que esses dois vetores aqui, ó, velocidade e aceleração, eles têm, né, o mesmo sentido. Então a velocidade está aumentando devido à aceleração da gravidade. O sistema de referência, né, utilizado é o sistema cartesiano, já vou mostrar para vocês aí numa outra imagem, né, e o referencial é o solo. Né? Então a gente sempre vai adotar o referencial como sendo solo, certo? Então, como eu falo assim, referencial solo, aqui, ó, né, é a altura que eu vou chamar de altura zero. Mas esse menino aqui está soltando essa esfera, essa bolinha, né, lá de cima de uma ponte. Portanto, ele não está soltando na altura inicial zero. A altura inicial dele, né, vai ser essa altura aqui, ó, que corresponde, né, a altura da bolinha em relação ao solo, tá? Já vou mostrar isso também num outro exemplo aqui. Então isso tem que ficar bem claro. O solo aqui embaixo é o nosso, né, ponto de referência, ou seja, é o nível zero aqui, ó, certo? Então isso tem que ficar claro para vocês. Todos os exercícios a gente vai adotar esse mesmo sistema de referência, senão ficou o aluno trocando lá, a altura inicial é lá em cima, é aqui embaixo e tal, né, e muda. Vamos pensar o seguinte nessa imagem aqui, tá? Detalhe: a altura inicial eu vou chamar sempre de H0. Antigamente se escrevia altura com H, por isso que ficou, né, o símbolo, né, na matemática, na física aí, para altura como sendo H, porque a palavra era escrita inicialmente com H na frente. A altura inicial é da onde ele solta. No caso aqui, ó, essa é a altura inicial em relação ao solo, já falei para vocês, porque é aqui que está começando o movimento, certo? Bom, o que eu tenho mais? A altura final, vou chamar de H, é onde finaliza o movimento. Aqui a bolinha, instantes, né, milésimos de segundos, ela chega com a velocidade máxima aqui, até bater no chão e ficar com a velocidade zero, certo? Então essa altura final é onde ela repousa aqui no solo. Bom, e a variação de altura? O que seria a variação de altura? Que eu chamo de delta, né? Tudo que é variação é delta. Delta V, variação de velocidade, delta T, variação de tempo, e delta H, variação de altura. Seria sempre, na equação, a altura final menos a altura inicial, certo? Isso é o que a gente chama de delta H na minha equação. Bom, vamos imaginar que aqui, ó, eu chutei um valor, né? Que essa esferinha, essa bolinha aqui, solta pelo garoto aqui, pelo rapaz, estaria sendo solta de uma altura de 5 metros. Então essa é o nosso H0, a altura inicial. E ela vai chegar até esse ponto aqui, ó, até esse ponto onde vai ser, né,
colocado o H final, que seria zero porque ela chegou no referencial, ou seja, no solo. Então, se eu analisar essa equação aqui, ó, vamos pensar nessa equação agora, no exemplo, ó, variação de altura, ΔH, é igual a altura final menos a altura inicial. Então, seria a altura final, que é 0, menos a altura inicial, que é 5. E isso vai me dar um ΔH de menos 5 metros. Ah, mas é negativo e tal. Sim, é negativo porque vocês viram que é a altura final menos a altura inicial, certo? Eu vou trazer um outro exemplo agora, que é o exemplo 2, o exemplo B, né, que eu vou chamar aqui, que a bolinha, em vez de estar descendo aqui, ó, ela está sendo jogada para cima a partir do solo, certo? Então ela atinge aqui a altura máxima, e quando a gente trabalha com movimento na vertical, essa altura que ela chega aqui, o ponto máximo aqui, ó, ela vai chegar e vai parar, né? Ela atinge o valor máximo de altura e ela momentaneamente ela para, inverte o sentido do movimento depois e começa a trajetória de descida, né? Então ela foi jogada aqui com a velocidade, uma velocidade positiva, tá? E o que acontece? Vai diminuindo essa velocidade até que ela para. Então, ó, nesse exemplo aqui, vamos tentar olhar o que é o H0 e o H final e o ΔH. Então, vamos lá. O H inicial, né, da onde ela foi jogada, a partir do solo. Então, isso aqui, ó, a altura inicial é 0 metros, certo? Onde iniciou o movimento. A altura final, nesse valorzinho lá em cima aqui, ó. Eu chutei um exemplo também de 5 metros. Então aqui, ó, a altura final, que é a altura máxima, 5 metros. Quem seria o ΔH nesse nosso exemplo? Seria a altura final menos a altura inicial. Altura final, 5 metros, menos a altura inicial, que é 0. Esse ΔH vai me dar o valor de mais 5 metros, diferente do exemplo anterior, que dava menos 5 metros, né? Então vocês estão vendo a diferença, né, entre um exercício e o outro, um exemplo e o outro. Isso vai ser importante, né, porque lá nas equações, se tu não botar o sistema de referência correto, né, com o sinal correto da variação de altura e tal, pode acontecer de tu encontrar tempo negativo, coisas assim que são, né, que não pode acontecer, certo? Na física não existe tempo negativo, então tu já começa a ter uma certa noção, olha, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque tempo negativo não existe. É por causa dessa situação aqui, ó, de mudar o sistema de referência toda hora, né? Então tem gente que fica mudando, né? Principalmente o sinal da aceleração da gravidade, que é para ser usado menos 10 em qualquer situação, subida, descida, sempre usa menos 10. E tem alunos que ficam mudando, agora sobe mais, desce menos. Não faça isso nunca, né? Sempre vai usar o valorzinho de G como sendo menos 10 nas nossas equações. Certo, pessoal? Em relação ao vetor aceleração, que é isso que eu estou falando, olha ali, ó, o Gzinho sempre para baixo, certo? O que acontece, né? E por que é para baixo? Antes de eu mostrar o outro vetor aqui, o outro slide. Ó, porque ele está apontando para o centro da Terra, certo? Então, independente da onde eu estiver, né, sobre o nosso planeta, eu vou estar sempre apontando esse G para o centro da Terra, tá? Bom, em relação à velocidade, como é que a gente trabalha com sinais? Então, vamos pensar assim, subida, tá? Eu vou ter aqui o G sempre para baixo, então ele vale sempre menos, certo? Porque o nosso sistema de referência é o sistema cartesiano, que aponta para cima. Aqui, ó, essa velocidade está no mesmo sentido do eixo aqui, ó, então a velocidade é positiva, certo? A velocidade é positiva, ela vai subindo aqui até que reduz essa velocidade a zero, né? Por quê? Porque o vetor de aceleração está contrário a ele. Então, a velocidade vai diminuindo, né, até ela atingir o ponto máximo e depois ela começa o movimento de descida. No movimento de descida, a velocidade vai ser, ó, no mesmo sentido da aceleração, certo? E ela começa a aumentar cada vez mais, né? E o que a gente observa? Que a velocidade, ela é com o sentido contrário a esse sistema de referência. Então ela entra com um sinal
de menos na nossa conta, certo? Quando a gente tiver um movimento combinado de sobe e desce, né, jogando uma bolinha para cima, subiu e desceu, a gente pode analisar esse movimento em duas situações. Primeiro, o movimento até atingir o ponto máximo de altura, e depois do ponto máximo até atingir o ponto, né, inferior. Então a gente costuma trabalhar dessa forma na física. Bom, o que mais? O que é importante falar para vocês é o seguinte, né, quando a gente trabalha em movimento de queda livre. A velocidade, quando ela passa no mesmo ponto aqui, ó, de altura, certo? A velocidade é igual. Ah, mas aqui, ó, se tivesse aqui, ó, vamos imaginar 3 metros de altura do solo, a velocidade fosse um certo valor lá, de mais 5 metros. Quando ela passar aqui, ó, tá, nesse ponto, de mesma altura, aqui 3 metros, a velocidade também vai ser de 5, só que é menos 5, certo? Isso sempre vai acontecer. Então, alturas aqui em relação ao solo, alturas iguais, as velocidades vão ser iguais. Eu estou falando de velocidades em módulos, né? Lembrando que quando ela é para cima ela é mais, quando ela é para baixo ela é menos, né? Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso sistema cartesiano para vocês entenderem. A essa altura do campeonato aí vocês já devem estar estudando em matemática, né? Alguma coisa de gráficos e tal, já passaram por aquela parte de conjuntos lá. E a professora apresentou para vocês esse sistema aqui, ó, chamado sistema cartesiano, que são duas retas, né, que se cruzam nesse ponto que é chamado de origem, né, origem do sistema. E esse sistema cartesiano foi criado, né, pelo matemático René Descartes, um grande matemático, né, revolucionou a matemática no século XVI. E o que ele faz nesse sistema? É um sistema de posicionamento aqui, ó, tá? Então aqui tu tem origem, que seria o zero, mais 1, mais 2, mais 3 no eixo X, né, eixo horizontal. Para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, né, menos 4, ou seja, sentido negativo. Então isso vale lá para o movimento, quando a gente trabalhava nesse sistema aqui, ó, né, nesse eixo aqui, ó, se o carrinho estava se movimentando nesse sentido, a velocidade era positiva. Se ele se movimentava em sentido contrário, a velocidade era negativa, né? Então esse sistema de eixo cartesiano ele ajuda muito no posicionamento aqui na física. Quando a gente joga alguma coisa para cima, ó, ele tem um deslocamento, né? Olha aqui, ó, mais 1 metro, mais 2 metros, mais 3 metros, enfim. Né? Quando alguma coisa é a partir do solo aqui, ó, certo? Que o solo seria esse ponto zero, né? A origem aqui, ó. Se alguma coisa, né, é solta e cai num buraco, então ó, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros. Lembrando que aqui, ó, sempre vai ser em relação ao solo. Aqui seria o zero, seria o solo. Ah, mas eu estou do alto de um prédio aqui, ó, então tu já está mais 3 metros, mais 5 metros, né, porque tu está acima do solo. E se tu tiver num buraco aqui embaixo, ó, menos 2 metros, menos 3 metros, enfim, tá? Então esse sistema de cartesiano, né, com as coordenadas x, y, ele é essencial aí para o entendimento da física. Bom, aqui, ó, né, o rapaz está jogando essa bolinha, né, com um taco de golfe, e essa bolinha então ela faz um movimento aqui, ó, combinado, ou seja, ao mesmo tempo que ela vai para frente, ela também vai para cima. Isso vai ser, né, um trabalho que a gente vai falar bem mais adiante, né, que é um movimento aqui chamado de bidimensional, mas eu botei essa imagem aqui propositalmente para vocês verem, certo? Que por que ele faz esse movimento aqui parabólico, certo? Porque essa bolinha, quando ela está subindo aqui, ó, tem um valor de aceleração gravitacional agindo sobre ela. Então ela sobe, atinge o ponto máximo e desce. Como ela já está indo para frente também, então ela vai subir, atingir um ponto máximo de altura e vai descer. Então ela faz uma trajetória chamada de trajetória parabólica, né? Mas isso a gente vai falar mais adiante, tá? Que é chamado de movimento bidimensional. Mas é só para vocês entenderem aí, né, que aqui a gente tem, ó, o sistema cartesiano sendo usado aqui, ó, de forma bastante interessante, ou seja, tem deslocamento no eixo X e deslocamento no eixo Y também. Bom, vamos mais adiante aqui, ó, em relação às equações, né? Quando a gente fala em equações,
o aluno de repente vai ficar pensando, mas as equações do MRUV, eu chamo sempre de MUV, né? Não tira a palavrinha R porque nem sempre é retilíneo o movimento, né? Então é um movimento uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante, portanto a velocidade está variando ao longo do tempo, constantemente, né? O que a gente tem lá? A gente tinha as equações V igual a VO mais aceleração vezes tempo, né? Quando a gente trabalhava no eixo X aqui. Por que agora eu troquei aqui o G, né? Tirei a aceleração, botei G, porque é a aceleração que a gente vai estar adotando aqui para o nosso, né, sistema de movimento no eixo Y, certo? Que é a aceleração da gravidade. Esse valorzinho vai aparecer sempre com o valor de 10. Então, como ele é menos 10, eu já botei um menos aqui. Então, essas equações sempre vai ser menos 10t, tá? Ou menos gt, como vocês queiram. Velocidade inicial, que é a velocidade, né, com que o objeto parte, começa o movimento, e a velocidade final, é o instante que vocês querem observar esse objeto. Bom, a segunda equação, também conhecida como equação de Torricelli, né, ou Torricelli, certo? Que foi, né, um físico francês aí também do século XVII, ele faz uma combinação dessas duas equações aqui, tá? O que ele faz? Ele isola aqui, ó, tá? Vocês podem ver que nessa equação aqui, né? Deixa eu só lembrar o que eu faço aqui, deixa eu ver. Eu isolo o t nessa equação e substituo aqui, né? Então essa equação aqui é chamada de equação independente do tempo. Se vocês fizerem isso em casa, né, vocês podem pegar V menos VO, dividir por menos G, certo? E deixar o T isolado aqui e depois substituir aqui. Ó. Então vai ficar essa equação aqui, trabalhando ela, né? Tu vai chegar nessa equação aqui, que é a equação que foi criada por Torricelli, né? Equação independente do tempo. Então a gente tem velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes g, que você sabe agora que vai ser sempre 10, né? E variação de altura, né? Aqui às vezes aparece ΔY ou ΔH. Então, dependendo da literatura que vocês forem consultar, tem alguns livros que falam em ΔS, né? Mas daí fica complicado, né? Porque S é space do inglês. E como a gente está trabalhando no movimento vertical, ó, então mais interessante seria colocar ΔY. Se o movimento fosse na horizontal, ΔX, certo? Então, por isso que eu vou trabalhar sempre com ΔY aqui para vocês, que é Y0, né? Y menos Y0, ou seja, a altura final menos a altura inicial. Posso até botar H, né? Dependendo. Aqui também, ó, tá? A altura final, né? A altura inicial, velocidade inicial vezes o tempo, menos 10, t ao quadrado sobre 2. Que é a equação, né, a função horária do MUV, né, adaptada aqui para o movimento na vertical. Então, a adaptação aqui é só botar o G, em vez de botar a aceleração, já bota G, que é menos 10, então já botei o sinalzinho de menos. E aqui, né, em vez de ser x, x0, vai ser a altura final e a altura inicial, ou y menos y0. Tá, pessoal? Então, nessa aula eu só estou mostrando as equações para vocês, a questão do vetor aceleração, que é sempre menos 10, sempre direcionado para baixo, o sinal da velocidade, que vai ser mais 10 quando o corpo sobe, menos 10 quando ele desce, a questão do sistema de referência, que é o sistema cartesiano. Nesse sistema de referência a gente adota o ponto de referência como sendo o solo, que é a altura 0. Então isso tem que ficar bem claro nessa aula 11, certo? Para a gente poder, daí, a partir daí, fazer exemplos, fazer listas de exercícios, né? Conseguir fazer trabalhos, resolver questões. Tá, pessoal? Então a gente se fala na aula número 12.